Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 na classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta é a lição número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Ou seja, o casamento precisa ser heterossexual, pessoas casadas de sexos diferentes. Um homem casa com uma mulher casa com um homem. Ele precisa ser monogâmico, um homem só terá uma mulher e uma mulher só terá um homem. E indissolúvel, ou seja, eles não se separam. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Neste aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. De forma geral, de modo geral, o divórcio no mundo ele é feito muitas das vezes por motivos, inclusive muitos motivos banais, por qualquer razão. E dependendo desse grupo de pessoas, dependendo da sua religião também, ele pode, na maioria das vezes, se casar de novo. São muito poucas as religiões que dá uma ideia de que o divórcio ele não é permitido. São muito poucas. Entretanto, como a maioria das religiões permitem, até religiões bem grandes, com grandes números de fiéis, permitem pessoas se divorciarem por qualquer coisa e ter um outro casamento, acabou-se banalizando o divórcio. Veremos nesta lição que muitas pessoas se divorciam por qualquer razão. O divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, ou seja, ele duraria para sempre, somente a morte separaria. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Então vemos que o casamento, o divórcio, em alguns pontos específicos, ou ele é previsto ou ele é permitido, ou seja, ele não é uma regra a ser seguida. O divórcio não é uma obrigação, a pessoa tem que se divorciar. O divórcio, à luz da Bíblia, na verdade ele nem era para existir. O propósito de Deus é que o casamento fosse indissolúvel. Entretanto, devido à dureza do coração do homem, o divórcio, por algumas razões, em alguns casos ele é permitido e outras ele é previsto. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de que alguém que cometeu adultério, o que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Em outras palavras, ou em poucas palavras, o divórcio no contexto do Novo Testamento só é permitido em casos de adultério. Entretanto, o ideal é que 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11, vai nos dar a ideia de reconciliação. Importa mesmo que o casamento, é difícil a questão do adultério em si, é uma situação muito delicada, mas quando a pessoa que é traída tem estrutura espiritual para reconciliar, que se reconcilie, que o ideal é que o casamento, mesmo em casos de adultério, ele não seja dissolvido, a pessoa seja perdoada e continue o casamento. Por outro lado, também não é porque cometeu um adultério e foi perdoado e que vai viver uma vida agora de adultério, Nós sabemos que o adultério é uma questão, é um pecado e que, claro,
todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, como diz Tiago 5,17. Entretanto, nós devemos lutar para que isso não aconteça. Mas se porventura aconteceu o adultério, o ideal é que a pessoa seja perdoada e essa pessoa que foi perdoada não cometa mais o ato, né? E o outro também não venha também querer se vingar, já que essa pessoa, já que o meu cônjuge me traiu, eu vou trair ele também. Também nós não devemos ser assim. O ideal é que não aconteça, mas se acontecer a questão do adultério, é importante que haja uma reconciliação. Sinopse: o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e casar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Em outras palavras, no Brasil, pela legislação, divorciar é extremamente legal, é extremamente normal, é uma norma. Eu quero divorciar, é só assinar aqui. Acabou. E isso por qualquer razão. Nós sabemos que tem, principalmente a questão aqui do adultério, que já é até crime, né? Questão que em alguns países até hoje, quando alguém comete adultério, algumas pessoas são apedrejadas até a morte. Me lembro de uma situação de uma mulher que foi pega no ato de adultério e foi apedrejada até a morte, né? O seu nome era Maria Líbia. Então veja que algumas culturas, religiões até hoje mantêm isso. A pessoa que pega no ato de adultério, ela é apedrejada até a morte. Então o adultério em si, por muitas das vezes, era tido como crime. Agora o adultério não é mais crime. Então veja que isso causou a questão, depois que banalizaram a questão do adultério, então banalizaram também o divórcio. Não estou dizendo aqui que o adultério tinha que continuar sendo punido com apedrejamento, não é isso. A questão é que uma vez que as pessoas hoje veem o adultério como algo normal, é natural cometer adultério, todo mundo faz isso, então o divórcio também ficou à luz da Bíblia, né? Que na verdade a sociedade de modo geral pega a Bíblia para, na verdade, balizar aquilo que ela quer, aquilo que a pessoa quer. Ou seja, o adultério na Bíblia é pecado, mas as pessoas não falam que é pecado, pode adulterar à vontade. Mas na questão do divórcio, até a Bíblia diz que por adultério pode separar. Mas se pelo adultério pode separar e o adultério é pecado, então por que ainda continua cometendo adultério? Ou seja, eles só pegam a Bíblia naquilo que dá valor à pessoa, né? A pessoa quer viver uma vida de adultério, então não vai falar que é pecado, mas quando quiser se divorciar, aí usam a palavra para justificar. Então o divórcio ele acabou criando um aspecto legal. Então legalmente uma pessoa no Brasil pode se divorciar quantas vezes quiser. O divórcio no seu aspecto moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? Não, não é. Muitas das vezes vemos casais cristãos se separando por situações adversas, por várias situações. Tendo em vista, por exemplo, nos dias atuais, vemos pastores traindo a sua esposa e vice-versa. Então veja que pessoas estão fazendo situações do divórcio como se fosse vírgula. Separou, vamos divorciar. Pronto, é vírgula. Ou seja, o Estado, no caso o Brasil, ele permite o divórcio, numa questão legal. No entanto, numa questão moral, não é para o cristão. É claro que, mais uma vez, o divórcio ele vai sempre trazer algumas implicações. Você, claro, você discordando de mim, pode deixar aqui o seu comentário e por que você discorda. Dar uns textos bíblicos também para eu aprender juntamente com você. Mas, de modo geral, o divórcio não é para o cristão. Entretanto, em alguns casos,
isso será muitas das vezes inevitável. Sinopse: o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral. O divórcio é a prática pastoral, a pessoa do divorciado. O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Esse negócio de divórcio, quem deve entender muito isso é o ex-Beatle Paul McCartney, que se divorciou e pagava milhões pela questão do divórcio, né? O divórcio sempre cai, né, sobre o divórcio na conta. Além da questão moral, principalmente a questão moral, né, a questão espiritual, ainda tem a questão financeira. De modo geral, o divórcio, ainda tem a questão dos filhos, né, que é o mais importante na esfera humana, né, que vão sofrer demais, né, a separação, né, o divórcio. Para os filhos nunca é algo bom, é sempre doloroso, é sempre muito doído. Entretanto, ainda tem a questão também do financeiro, né? Geralmente quem se divorcia tem a questão da repartição de bens, e dinheiro para lá e dinheiro para cá, e é uma situação muito difícil. Agora, a questão do medo também, do sentimento de abandono. A pessoa que é divorciada, ela sofre muito, porque uma vez que estava com seu cônjuge felizes e agora separados, tem que ver essa pessoa agora com uma outra pessoa, dependendo da pessoa, se for o caso de um novo casamento. Então sempre vai trazer uma questão de complexidade, inclusive tanto para o casal em si, tanto também para os filhos. Até as pessoas comentam, né? Poxa, mas fulano, o casal está há tantos anos juntos, e hoje em dia acontece muito a questão de pessoas que são casadas há 30, 40 anos, 20 anos, às vezes até mais do que isso, se separam, que as pessoas comentam, mas eram tão juntos, parecia que um era feito para o outro, mas por uma questão simples foram separados, né? Aí houve a questão do divórcio. Mas é importante que nós venhamos entender que uma pessoa que está divorciada, ela continua sendo uma pessoa amada por Deus e deve ser também amada por nós, deve ser respeitada por nós. Nós não sabemos o caminho ao qual ela trilhou para o divórcio. Temos pastores divorciados, né? Tem situações e situações. Então há uma questão que é: o divórcio nunca é um bom negócio. O divorciado como cristão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixa de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Se a pessoa que é divorciada, ela continua sendo amada por Deus. Entretanto, não é por conta disso que vai viver agora uma vida de divórcio. Tem pastores, por exemplo, que já tem 2, 3 divórcios nas costas, e vai ver a questão do divórcio, muitas das vezes por conta dele, que foi ele quem traiu, ou uma outra situação, ele que cometeu adultério, ou até uma outra situação, mas ele está 3, 4 divórcios e haja como não tivesse acontecendo nada. Então veja que a questão do divórcio, ela sempre vai trazer muitas complicações, muitas questões delicadas. O divórcio, cada caso precisa ser tratado diferente. Ou seja, a parte, que eu quero dizer, não diferente, mas a parte precisa ser compreendido, o porquê do divórcio, o que aconteceu, qual foi o caminho, o que a Bíblia diz a respeito daquele ponto. E essa pessoa pode se casar de novo? Depende do contexto bíblico, depende da situação em qual o divórcio foi caracterizado. Então o divórcio vai sempre trazer muitas complicações e precisa ser analisada por pastores, obreiros muito fervorosos na palavra, muito conhecedores da palavra, para que realmente, tendo uma questão do divórcio em si, seja realmente feito de acordo com a palavra de Deus. Sinopse: é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Conclusão: vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa,
Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Portanto, o divórcio não é algo que Deus gosta. Na verdade, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então veja que nessa esfera nós precisamos ter muito cuidado na hora de tratar uma pessoa divorciada. Ou quando essa pessoa vai divorciar, é o melhor caminho divorciar? Não tem como reconciliar. É sempre melhor a reconciliação. É claro, mais uma vez, dependendo muito da esfera, pode também trazer uma questão aí de agressão, por exemplo, né, de violência. Então, tudo tem que ser muito detalhado, tem que ser muito estudado. Cada caso é um caso, precisa ver a fundo o que realmente a Bíblia diz a respeito daquele aspecto em si, né, daquela situação em si. Não é somente divorciar. Agora, a verdade é que hoje em dia muitos pastores, né, principalmente obreiros também, que se divorciam por qualquer razão, qualquer motivo. Encontrou uma menina mais novinha, já quer separar daquela que viveu a vida inteira com ele, é a mãe de seus filhos, que cuidou dele durante a vida inteira e agora ele quer uma aventura com uma garotinha. Então isso é também a questão a se ver, né? Por outro lado, a mulher também, por alguma razão, encontrou um homem mais bonito do que o seu esposo, mais rico também, talvez mais famoso, e agora quer trocar ele. Também não é assim. Então nós devemos ser muito sinceros diante do Senhor, diante da sua palavra e diante da nossa vida e também da sociedade acerca desse negócio, porque o divórcio realmente não é algo que Deus aprove, né? Mas Deus tolera em alguns aspectos. Revisando o conteúdo, número 1, na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Número 2, no texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Número 3, legal e moral. Número 4, a pessoa divorciada e o divorciado como cristão. Número 5, as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e o seu casamento e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!